Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. Sempre a nossa proposta é trazer uma questão da atualidade para ser discutida, para ser aprofundada, com a presença de professores, pesquisadores, alunos, enfim, um público específico da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à pergunta, à questão de hoje. No dia 27 de novembro, foi aprovada a lei que cria as universidades comunitárias no Brasil. A Universidade de Caxias do Sul faz parte desse grupo de instituições. A lei permite a destinação de recursos orçamentários, até agora reservadas às instituições públicas, para as comunitárias, além da criação de convênios com o governo, sem intermediários, como prefeituras e governos estaduais. Mas na prática, o que essa alteração muda de fato na UX? Esta é a questão do teorema de hoje. Para responder essa questão, nós contamos com a presença de professores e gestores da Universidade de Caxias do Sul. Temos a presença do reitor, professor Isidoro Zorzi. Bem-vindo ao teorema de hoje. Professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado. E para discutir esse tema das universidades comunitárias, contamos também com a presença do presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, professor Roque Graziotin. Bem-vindo, professor, tudo bem? Bem-vindo, obrigado. A saudação a todos. E ainda com a presença do professor Alexandre Vieselli, que preside a Associação dos Professores, dos Docentes da Universidade. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor Jacó. É um prazer estar aqui. Professores, a grande questão é levarmos ao nosso público o significado dessa alteração do panorama das instituições de ensino superior no país. Passamos agora a ter também as universidades comunitárias, juntamente com as públicas e privadas. Professor Zorzi, para início de conversa, o que é importante a gente dizer para o nosso telespectador? Qual é a diferença, o que muda com essa lei, a Lei 12.881? Em primeiro lugar, eu quero saudar os nossos telespectadores, o Roque, nosso presidente, o Vieselli, presidente também da ADUX, e a você que coordena esse programa. Mas, em primeiro lugar, pode mudar. Não quer dizer Temos a lei agora. Temos uma lei que, para mim, na minha percepção, ela é de uma relevância muito grande, porque esta lei, ela estabelece hoje que não existe só no país, no Brasil, universidades estatais ou públicas e particulares ou privadas. Hoje, com esta lei, que foi sancionada no mês passado pela presidenta, existem 3 tipos de universidades no Brasil. As estatais, públicas, estatais, seja federal, estadual ou municipal. Existem as particulares, que são propriedade privada de pessoas ou de grupos, que fazem da educação o seu negócio, que é legal, que é legítimo. E existe agora um terceiro tipo, um terceiro modelo de universidade, que são chamadas as universidades comunitárias, também chamadas de públicas não estatais, que continuam sendo particulares, em forma de fundação ou de associação, mas que não são propriedade privada de pessoas ou de grupos. Elas são propriedade da sociedade, que fazem da educação uma missão. Então, acho que isso é o marco mais significativo, que hoje a legislação brasileira e as instâncias que regulam e supervisionam o ensino no país reconhecem oficialmente a existência desse modelo de universidade, que já tem mais de 60, 70, 80 anos aqui no nosso país. Aqui no Rio Grande do Sul, chega em torno de 60 anos, as mais antigas, né? Professor Zorzi, e que foram as sim, responsáveis por trazer o ensino superior no interior do Estado. Ok. Então, as universidades, de fato, já existem, agora vem a lei, daí elas têm que ser reconhecidas, se cadastrarem para ser reconhecidas. Elas já foram oficialmente reconhecidas, elas já existem, não só de fato, mas de direito também. O que precisa agora, o MEC, provavelmente, acho que é o MEC, o Ministério da Educação, que vai regulamentar essa lei, e aí aquelas que preencherem os requisitos estabelecidos na lei passarão a compor essa nova categoria de universidades. Professor Roque, havia uma grande expectativa nesse processo que, na verdade, foi longo ou não, né? Afinal, se fala em 10 anos, 8 anos aí de luta para chegar a esse reconhecimento. Eu acho que foi um marco institucional e legal a promulgação das comunitárias, porque em
isso é 2004, precisamente, começou a se rediscutir a função das universidades no país para o desenvolvimento. E ali foi programado alguns avanços. Por exemplo, a ampliação das universidades federais e a recuperação de todas as universidades federais do país, incluindo a obrigatoriedade de criarem campus e a interiorização das federais. A partir de lá, já são mais de 14 novas universidades e algumas dezenas de campos espalhados pelo país. Então, foi um primeiro foco. E também que elas deveriam ampliar, então, com os recursos da União, a demanda. E para as particulares, foi criado o ProUni, instituído também para o pessoal que não tinha condições. E nessa reformatação de todas as instituições de ensino superior, entravam as comunitárias, que já desenvolviam um fantástico programa de interiorização e formação. Só que não podia ter verba pública. Então começou o processo de discussão para incluir na legalidade as privadas, que já estavam, as públicas e as comunitárias. Sim. Então isso foi uma discussão longa, que se desenvolveu há alguns anos. Aí foi enviado o projeto para a Câmara, foi com um consenso de muitos, mas ali houve alguns entraves na história. Até que depois criaram a Frente Parlamentar na Câmara para que fosse discutido e implementado. O projeto original só contemplava as comunitárias tipo da UX. As leigas. As leigas, não as confessionais. Ali não andava, o projeto não andava. Aí foi somado as confessionais, que são as PUC, as evangélicas, tipo Mackenzie, IPA e outras espalhadas no Brasil, e mais algumas que tinham significado local em cada estado, que preenchiam condições para isso. Okay. Então, foi essa frente parlamentar que impulsionou a discussão na Câmara e foi aprovado e depois passou para o Senado, onde foi também promulgado. E agora, no dia 12 passado, a presidenta Dilma dá mais esse passo significativo para as instituições de ensino superior. Professor Veselli, olhando um pouco o lado dos professores, o senhor preside a Associação dos Professores da Universidade de Caxias do Sul, havia uma expectativa, né? Sempre era anunciada que estava tramitando e muitas vezes até parecia uma coisa distante de chegar lá, agora chegamos. Mas que expectativa gera para a comunidade acadêmica essa lei das universidades comunitárias? É uma lei importante, né? Porque chega-se a um determinado momento em que professores, pesquisadores podem submeter projetos, participar de editais que até o presente momento eram específicos para entidades públicas. Então, a possibilidade de nossos pesquisadores participar de igual para igual em relação às entidades, universidades públicas. Da mesma forma, né, a possibilidade, né, de uma parte orçamentária dos governos serem passadas para a universidade. Embora não saibamos exatamente como vai ser esse processo, acho que com a regulamentação da legislação, acho que até o professor Zorzi, que está mais a par em relação a esse assunto, pode indicar como é que seria esse processo de repasse, né, que seria feito por editais ou então por uma alocação específica. Professor Zorzi, para fecharmos esse primeiro bloco, o senhor gostaria de complementar alguma coisa? Acho que isso que o Veselli falou é relevante, porque não se tem hoje um parâmetro de como o Estado poderá participar, ajudando as universidades comunitárias. Primeiro, já abriu, essa lei já abre, como o Veselli falou, a possibilidade de as comunitárias concorrerem aos editais públicos, seja do MEC, da CAPES, do CNPq, do FINEP, nas mesmas condições que participam as estatais hoje, as federais, por exemplo.
E também abre a possibilidade de essas comunitárias receberem recursos do orçamento, seja da União, do Estado ou do município. Porque antes da lei era vedado passar dinheiro público para entidade privada. A Constituição proíbe isso. Então, esta lei abre esta possibilidade. Como isso acontecerá ao longo do tempo vai depender agora da regulamentação da lei. Um primeiro passo, nós já temos certeza, e isso já está público, né, que os editais que forem lançados pelos órgãos gestores, principalmente da União, eles vão ser abertos também à demanda destas universidades comunitárias e vencerá aquele que tiver o melhor projeto. Professor Roque, o senhor gostaria de complementar esse aspecto? O que pode mudar? Olha, eu acho que na lei está bem claro, né? Bem claro as vantagens que vai instituir para as comunitárias. Como eles citaram, o primeiro é acesso aos editais dos órgãos governamentais direcionados a instituições públicas. Então, isso é o primeiro ponto. Daria para exemplificar algum tipo de edital, assim, pode prever o quê? Por exemplo, se alguma... Só aproxima o microfone um pouquinho, por favor. Uma demanda que a comunidade está sentindo, né? Hoje não era permitido fazer um convênio através da CAPES, Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, para avançar. Um exemplo bem concreto aqui para nós agora. Temos o Hospital Geral, que é estatal, mas administrado pela Fundação Universidade de Caxias do Sul. O Hospital Geral, ele vai se enquadrar bem dentro dessa lei, como alternativa na oferta de serviços públicos, quando o poder público não tem a demanda. Então, vai possibilitar recursos novos para o Hospital Geral. É uma das questões bem práticas, vamos dizer, para o nosso caso aqui. E outras coisas é receber recursos orçamentários, quando necessário, para complementar os serviços públicos. Então, acho que esses 3 itens são fundamentais para o desenvolvimento e consolidação ainda mais das universidades comunitárias. Acho que, tentando complementar isso que o Roque falou, abre uma possibilidade muito importante de a UCS, por exemplo, junto com as outras, concorrerem ao financiamento da pesquisa. Quem financia a pesquisa nas universidades federais, no Estado, é o governo federal, através do Ministério da Educação, através da CAPES, através da FINEP, do CNPq. E as comunitárias, as particulares, elas estavam vedadas de participarem desses editais. Hoje nós podemos, se nós tivermos bons projetos consistentes, projetos de pesquisa assim, compatíveis com o estado da arte, da ciência e da tecnologia e que venham a buscar respostas às demandas da sociedade, nós teremos condições de concorrer. Então, eu vejo aí que se abre uma porta muito importante, porque hoje a Universidade de Caxias, por exemplo, ela paga todos os meses aos nossos pesquisadores um valor significativo. São 14.000 horas de docente pagas todos os meses para que esses docentes façam pesquisa. E se ela não fizer isso, ela fica para trás. Ela não consegue competir com as demais. Então, a pesquisa é muito importante para uma universidade. O que se destaca nas federais hoje. Exato, né? Onde é que está centrada, digamos assim, o top da pesquisa hoje no país? É na USP, aqui no Rio Grande do Sul é na URGS, é na Unicamp. Ela se concentra nas universidades estatais, porque o Estado aporta recursos. Agora, se uma particular como a nossa quer fazer pesquisa, ela depende da receita que ela mesma gera. Então, se nós tivermos condições, e vamos ter condições com essa lei, de participar dos editais de fomento à pesquisa, nós podemos alavancar com mais rapidez e com mais qualidade toda a nossa pesquisa aqui da universidade. E complementando também a área de ensino. Porque muitos editais são específicos para equipar laboratórios de ensino das universidades federais, das universidades estatais. Ou seja, a partir do momento que estiver regulada essa lei, nós também participaremos desses editais, o que é um avanço interessante, né? Para que nós tenhamos também laboratórios de ensino cada vez mais equipados, mais qualificados. Professores, nós estamos colocando o verbo no futuro.
É possível ter uma previsão de tempo, quando essas coisas começam a acontecer? O MEC, eu acho que a lei deve estabelecer um prazo para a sua regulamentação, que eu não lembro. Acho que o cada universidade ela tem que se inscrever agora, fazer um termo de parceria. E depois que fizer o termo de parceria, então ali vai mais uns 30 dias. Mas acho que, se me permite, Roque, para fazer esse termo, nós temos que aguardar ainda as instruções do Ministério da Educação. Para fazer o termo de parceria. Então, o Ministério da Educação é o órgão encarregado de regulamentar a lei, de torná-la operacional. Então, acho que um primeiro passo vai ser estabelecer os requisitos para que as universidades que se acham comunitárias se inscrevam junto ao MEC, e o MEC vai ver se essa universidade preenche os requisitos, ela será classificada como universidade comunitária. A partir daí é que ela está apta a concorrer a essas possibilidades. Digamos, a gente início de 2014 que no decorrer de 2014 isso deve ficar claro para todos. É que, eventualmente, algumas universidades ou entidades de ensino superior que se consideram comunitárias podem não se enquadrar devidamente, né? Vou dar um exemplo, que o Roque falou no começo, que no início do processo, estavam só as comunitárias legitimamente falando, como a UX, a UPF, a Unijuí, a Unisc, etc. Não estavam as confessionais, porque as confessionais, teoricamente, elas são propriedade de alguém, por exemplo, de uma entidade religiosa. Então, quando foram agregadas, se colocou no projeto de lei uma série de requisitos. Um requisito é, por exemplo, que se a entidade, a universidade, a mantenedora, vier a se extinguir, ela tem que entregar o seu patrimônio a uma semelhante, a uma outra comunitária ou ao Estado. Então, se todos, por exemplo, se a PUC colocar isso no seu estatuto, ela preenche um dos requisitos fundamentais para ser comunitária. Outro requisito é que, se no final do ano sobra recurso, que é o resultado, ele não pode ser distribuído entre os seus proprietários, porque ela não tem proprietários. Mas uma confessional tem uma congregação que a mantém. Ela poderia canalizar esse recurso para a sua congregação. Se ela não fizer mais isso, aplicar todo o recurso, todo o resultado nos fins da universidade, que é no ensino, que é na pesquisa, e que é em disponibilizar esses conhecimentos, melhorar a estrutura, laboratórios, etc. Ela preenche outro requisito. Então, devem ter aí 5 ou 6 requisitos que ela vai ter que provar que preenche esses requisitos para poder ser classificada como comunitária, senão ela continuará sendo privada. Por causa do tempo, eu vou ter que fazer uma questão geral e aí é a última questão, então já vou avisando que daí dá para fazer talvez alguma conclusão, já que estamos nos aproximando também final de ano, início de ano, etc., né? Podemos dizer, senhores, que nesse aspecto estamos encerrando o ano com uma boa notícia, professor Roque? Um bom presente. Um bom presente. Um bom presente na Natal, porque são 10 anos que todas as entidades comunitárias realmente lutavam para que isso se concretizasse. Então, para mim, é um bom presente de fim de ano, um bom presente de Natal para todas as comunitárias. E a gente estende esse presente porque vai qualificar muito a nossa universidade e todas as comunitárias. Professor Veselli, para os professores, especificamente que o senhor representa, mas claro, fique à vontade, por favor. Não, eu observo que ela restabelece um equilíbrio, né? Visto que até o presente momento, universidades como a de Caxias do Sul, que tem esse caráter comunitário, que tem uma relação com a comunidade muito forte, com a sociedade, sempre esteve no mesmo nível das universidades ou das entidades que são de privado, muitas delas de caráter mercadológico, né? Nisso, nós já vamos ser totalmente diferenciados através de uma lei específica. Então, isso traz um certo equilíbrio, porque nesses últimos 10, 15 anos houve um crescimento muito forte dessas outras universidades com esse caráter privado, que também tem ajudado o próprio Ministério em relação às metas do milênio, mas a universidade da tradição que a Universidade de Caxias tem, das outras universidades aqui no Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, elas merecem esse lugar especial, esse posto especial. Professor Zorzi, nesse aspecto da notícia de final de ano. Concordo com o Roque, acho que foi o melhor presente que as universidades comunitárias
Eu não diria que receberam, ele foi conquistado, porque houve muita luta. O Roque se lembra disso desde o início dos anos 2000. Mas houve também muito apoio por parte do Parlamento, por parte do Congresso, por parte das autoridades que estavam à frente do Ministério da Educação. Então houve sensibilidade e houve um reconhecimento de que o trabalho que as comunitárias fazem é bem diferenciado do trabalho que as universidades chamadas empresariais fazem. Então isso não é um reconhecimento só à universidade, é um reconhecimento à sociedade. Porque a UFSC tem 46 anos, se lá há 46 anos, 50 anos atrás, a sociedade de Caxias e da região não tivesse se organizado, não tivesse se articulado, talvez nós iríamos levar mais algumas décadas para conseguir o ensino superior aqui. Então foi uma iniciativa da sociedade e agora o Estado reconhece essa iniciativa. Então a gente não só agradece essas lideranças, mas também nós temos que reconhecer o esforço que foi feito pela comunidade. Exatamente. Obrigado, senhores, pelas informações e também por nos fazer conhecer ainda melhor a questão das universidades comunitárias. Obrigado, professor Roque, professor Alexandre, professor Zorzi, por ter participado do programa e assim levar esse conhecimento tão importante para toda a região através da UFSC TV. O Teorema de hoje termina por aqui, nós voltamos na próxima edição com outro assunto. Até lá!